Fala pessoal, olha só, essa é a primeira aula de resolução de questões da ADM Tech, né? Então vamos ver o que a ADM Tech traz para nós, o que é que a gente pode esperar da ADM Tech, né? Bom, não são questões muito difíceis, se a gente compara com FGV ou CESP, mas há questões que trazem pegadinha. E a ADM Tech é bastante gramatiqueira, isto é, ela vai cobrar bastante gramática para você. Cai interpretação e compreensão? Caem sim, mas a gente percebe uma quantidade significativa de gramática, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão aqui da ADM Tech. Olha só. A primeira questão é de 2018. ADM Tech, CONIAP. Com base no texto, que falta ao Brasil, leia as afirmativas a seguir, a gente não vai precisar do texto aqui, certo? Item 1. No fragmento continue, leitor, explorando, há um verbo no particípio passado. Olha, pessoal, aqui não existe um verbo no particípio, existe um verbo no gerúndio. O que é gerúndio? O verbo terminado em NDO. Verbo terminado em NDO, eu digo que está no gerúndio. Então tá falso. A palavra pluridignidário, lembrando, só para voltar um pouquinho aqui, gente, gerúndio é NDO. Ah, Tiago, e o que é particípio? Particípio é o verbo terminado em ado ou ido. Se ele tivesse colocado explorado, aí tudo bem. Explorado é particípio, mas explorando é gerúndio. Beleza? Então vamos lá. Olha, 2. A palavra pluridignidade foi usada em letras maiúsculas para ter destaque como resposta à pergunta formulada pelo próprio autor. A palavra pluridignidade foi usada em letras maiúsculas para ter destaque como resposta à pergunta formulada pelo próprio autor. Olha, pessoal, essa aqui fugiu um pouquinho, né? A gente teria que ter o texto, mas ele considerou isso aqui como correto. E aí eu vou fazer o comentário mesmo sem o texto, já que eu não coloquei aqui. É possível utilizar a letra maiúscula para dar destaque ao que se está dizendo? Sim, é possível. E nessa questão ele diz que isso aconteceu e realmente aconteceu no texto. Portanto, a gente marca como resposta a letra C, né? A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, né? Então essa aqui ele considerou como correta, porque realmente as palavras, a palavra pluridignidade, ela estava com letra maiúscula no texto, né? Com letras maiúsculas no texto, e foi realmente para destacar a resposta à pergunta que foi feita pelo autor. Segunda questão, questão 2018, com base no texto que falta ao Brasil, leia as afirmativas a seguir. Em o que falta ao Brasil para ir além da ordem em progresso, há referência a uma frase externa ao texto que compromete o sentido pragmático da pergunta, caso o leitor não recupere a informação em sua memória. Olha, pessoal, quando ele diz aqui, em o que falta ao Brasil para ir além da ordem e progresso, realmente ele faz referência a uma frase, que é a frase ordem e progresso, presente na bandeira nacional. Na bandeira brasileira existe lá ordem e progresso. Então, realmente, é uma frase que está externa, né? E ele diz aqui, que compromete o sentido prático, pragmático da pergunta, caso o leitor não recupere a informação em sua memória. É verdade, é claro. Olha, o leitor não vai entender perfeitamente a frase ou a referência que ele faz se ele não souber que na bandeira brasileira existe a frase ordem e progresso. Dá para entender? Então, o item 1 está verdadeiro. 2. As letras maiúsculas em transformar foram usadas para dar realce ao prefixo que significa, no contexto, negação. Olha, pessoal, mesmo se a gente voltar ao texto, mesmo se a gente ter o texto aqui para a gente agilizar a resolução dessa questão, transformar não traz prefixo negativo. Trans significa movimento entre ou além de, né?
quando você diz assim, transporte, portar, né? Portar entre, por entre, né? Através de, né? Então, através de ou ir além, né? Transa ir além ou através de, né? Não há um prefixo de negação. Isso está falso. Se está falso, a resposta é a letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. 3. É uma questão de 2020, ADM Tech, Prefeitura de Santa Maria do Boa Vista, Pernambuco. Analise as afirmativas a seguir. 1. Pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos. Verdade. Indicando indiretamente as pessoas do discurso. Olha, indicando indiretamente as pessoas do discurso, isso já fica estranho, né? Vamos ver o restante? Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós. Ele está dizendo que quem fala e quem escreve assume os pronomes eu ou nós. É verdade, né? Se eu estou falando, eu vou utilizar o pronome nós, ou o pronome eu, ou o pronome nós. Usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar quem se dirige, certo? Verdade. E ele, ela, eles, elas, para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem se fala. É verdade, né? Agora, realmente, o item 1 não está correto de forma inteira, né? Na verdade, o erro está aqui. Ele está dizendo que os pronomes pessoais indicam indiretamente as pessoas do discurso. Mas não há uma indicação indireta. Há uma indicação direta. Eu, pronome de primeira pessoa do singular. Tu, pronome de segunda pessoa do singular. Ele, pronome de terceira pessoa do singular. Nós, pronome de primeira pessoa do plural. Vós, pronome de segunda pessoa do plural. Eles ou elas, pronomes de terceira pessoa do plural. Então, a referência não é indireta, é uma referência direta à pessoa do discurso. Então, está falso o item de número 1. 2. O acento circunflexo é utilizado no trecho precisou de muito tempo para pôr, olha só, ordem no escritório. Pelo mesmo motivo que no trecho ele viajou por países que não conhecia. Falso também, porque olha, nessa segunda frase ele viajou por países que não conhecia, esse por não pode receber acento, porque funciona como uma preposição, e a preposição por não recebe acento. Quem recebe acento é o verbo por. O verbo por recebe acento, preposição por não vai receber acento. É o chamado acento diferencial que aparece no verbo por. Beleza? Fácil demais, não? Quais são os acentos diferenciais? O acento de por, para diferenciar do verbo por, né? Para diferenciar da preposição por, do verbo poder no passado, pôde, para diferenciar de pode no presente, e forma com acento circunflexo, para diferenciar de forma. São os acentos diferenciais. Belezinha? Então vamos lá, olha só. Então, ambas estão falsas. Resposta letra D. As duas afirmativas são falsas. Letra D, marca aí. Quarta questão. Analise as afirmativas a seguir. Item 1. Locução adjetiva é a expressão formada de preposição e substantivo ou equivalente com função de adjetivo. Um exemplo de locução adjetiva é homem de coragem, homem corajoso. Verdade, olha, homem de coragem é uma locução adjetiva, que pode ser substituída por corajoso, que é um adjetivo, né? Então, locução adjetiva é a expressão formada de preposição e substantivo, ou equivalente com função de adjetivo. Verdade, verdade, verdade. Item 1, verdadeiríssimo. 2. Algumas palavras na língua portuguesa possuem a escrita ou pronúncia idênticas, mas carregam significados distintos. Esse é o caso dos parônimos, descrição e discrição. Olha, pessoal, está falso, né? Porque ele está dizendo o seguinte: algumas palavras na língua portuguesa possuem a escrita ou a pronúncia idênticas, mas descrição e discrição não possuem pronúncia idêntica nem escrita idêntica, mas sim são muito parecidas, né?
mas carregam significados distintos. Esse é o caso dos parônimos. Olha, realmente, descrição e descrição são parônimos. Agora, a definição que ele deu aqui no início não é uma definição para parônimos, mas uma definição para palavras homônimas. O que são palavras homônimas? São palavras que apresentam o mesmo som e a mesma escrita, muitas vezes, ou apenas a mesma escrita e o som diferente, né? Ou o mesmo som, mas escrita diferente. Na verdade, os homônimos eles têm que trazer algo em comum, seja o som, seja a escrita, sejam os dois, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira estava certa, a segunda errada. Nós temos que marcar a letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Vamos à próxima questão. Vamos lá. Quinta questão diz o seguinte, olha só. Quinta questão diz o seguinte. É uma questão de 2020, bem recente, né? A ADM-TEC, Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista, analisa as afirmativas a seguir. Item 1. Nos verbos derivados de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente, exceto no singular. Distinguem-se o plural do singular, mudando o acento de agudo para circunflexo. Olha, pessoal, falso. O singular, ele está falando de derivado, né? Ah, sim, tá certo. Porque ele falou aqui de derivado. Derivado, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu analisar direitinho aqui esse troço. Nos verbos derivados de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente, exceto no singular. Distingue-se o plural do singular, mudando o acento agudo para circunflexo. Olha, pessoal, tá tudo certo, menos um detalhe, uma pegadinha, que ele diz aqui. Nos verbos derivados de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente, exceto no singular. Ele está dizendo que o acento do singular, dos derivados de ter e vir, não seria obrigatório. Mas a verdade é um acento agudo obrigatório. Se eu digo assim, olha, o verbo manter, manter é derivado do verbo ter. Verbo manter no singular, ele mantém a palavra. Ele mantém a palavra. Mantém recebe acento agudo no E, porque é uma palavra oxítona terminada em EM. E o acento é obrigatório. Ele disse que não é. Esse é o problema da questão, né? Do item 1, tá bom? Vamos lá. Então, errado item 1. Item 2. O adjetivo destacado em letras maiúsculas na frase seguinte é pátrio. Os escritores brasileiros, o adjetivo destacado é esse, brasileiros, que não saiu aqui, também são responsáveis pela mudança linguística. Olha, é claro, brasileiro é um adjetivo pátrio, né? Indica a nacionalidade de alguém. Então, adjetivo pátrio, beleza. Então, a letra C, não é isso? A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Resposta à letra C. Sexta questão. Sexta questão da mesma prova, olha. Analisa as afirmativas a seguir. Item 1. No exemplo seguinte, as vírgulas foram empregadas corretamente. Olha o exemplo. A Polícia Federal, vírgula, operará, vírgula, junto, vírgula, a grupos militares estaduais. Olha, pessoal, em hipótese alguma a gente pode dizer que essa frase, quanto ao uso de vírgula, está correta. Até porque, olha, existe uma regra muito simples em relação à pontuação, que é a seguinte. Se você perceber sujeito, verbo e complemento, nessa ordem, sujeito, verbo e complemento, você não pode colocar vírgula separando esses termos. Então, ele colocou o sujeito separado do verbo utilizando uma vírgula. E isso é impossível, tá bom? Então vamos lá. Olha o exemplo novamente. A Polícia Federal, esse é o sujeito, operará. Olha o verbo. Então ele separou utilizando uma vírgula aqui. Olha a vírgulazinha aqui. A vírgula separando o sujeito e o verbo. Operará junto entre vírgulas, está falso. Operará junto a grupos militares estaduais. Isso é tudo sem vírgula. A Polícia Federal operará junto a grupos militares estaduais. Totalmente errado, item 1. Item 2.
Os seguintes vocábulos estão corretamente grafados e recebem acento pelo mesmo motivo: álbum, álbuns, caráter, vírus, júri e lápis. Olha, pessoal, álbum, álbuns, caráter, vírus, júri e lápis são palavras paroxítonas. Se elas são paroxítonas, elas devem trazer a sílaba tônica na penúltima posição. E se é na penúltima, o acento tem que ser na penúltima. Veja, caráter, caráter, a sílaba tônica é ra, mas olha onde foi colocado o acento, no K. Aí fica caráter, caráter, não tem como, né? É caráter. Júri também está errado, a sílaba tônica de júri é ju, então o acento tem que estar no U. Júri. Então, também está errado. Item 2, a resposta é letra D. As duas afirmativas são falsas. Sétima questão. Vamos lá para a sétima questão. Então, a sétima questão é da Prefeitura de Gravatá, Pernambuco. Olha só, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Classificam-se como paroxítonas ou graves as palavras cujos acentos tônicos se encontram nas suas penúltimas sílabas. Até agora é tudo verdadeiro, né? No entanto, a palavra feiura não possui acento, pois, atualmente, à luz das regras ortográficas, nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo. Isso é verdade ou é mentira? Isto é verdade. Com certeza, verdadeiríssimo item 1. Né? Veja que na palavra feiura, o U, a divisão silábica da palavra feiura é feiura. O U aparece sozinho na sílaba e antecedido por um ditongo decrescente, que é o ditongo ei. Né? E a gramática realmente diz que se o U ou I estiverem sozinhos na sílaba, antecedidos por ditongo decrescente, e esse I ou U forem tônicos, eles devem ser acentuados, tudo bem? Então vamos lá. Devem ser não, pessoal, que devem ser acentuados, rapaz. Eram acentuados, não são mais acentuados, né? Então feiura, tá lá o U ou I, tônico, beleza. Antecedido por ditongo, não pode receber mais acento. Antes recebia, antes do novo acordo. Com o novo acordo perdeu o acento. 2. As figuras de linguagem podem relacionar-se com aspectos fonológicos, semânticos ou sintáticos das palavras afetadas. A comparação, por exemplo, é uma figura de linguagem que faz a ligação do significado de dois ou mais elementos com o uso de termos comparativos, como, assim como e tal o que, por exemplo. Olha, é verdade isso aqui. Verdadeiríssimo. Para que eu tenha comparação, é necessário que eu tenha conectivos de comparação, né? Para que eu tenha essa figura de linguagem. Então, 1 e 2 estão verdadeiríssimos. Item 3. Classificam-se como paroxítonas as palavras cujo acento tônico ou circunflexo encontra-se na penúltima sílaba. Beleza. De acordo com as atuais regras ortográficas vigentes, é obrigatório o uso do acento dos ditongos abertos, ei e oi, nas palavras paroxítonas. Mentira, é o contrário. Eu não uso mais esse acento nos ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Então, ele diz aqui, devido à desinência temporal analógica dessas palavras, nada a ver, viu, gente? Então, falso, item 3. Vamos ver a resposta? Marque a alternativa correta, nenhuma afirmativa está correta, falso. Apenas uma afirmativa está correta, falso. Apenas duas afirmativas estão corretas, verdadeiríssimo. Resposta letra C. Letra D. Todas as afirmativas estão corretas, falso também. Resposta letra C. 8ª questão. 2019, ADM Tech, Prefeitura de Colônia Leopoldina. Leia as afirmativas a seguir. Item 1. A grafia do adjetivo seguinte está correta. Apaixonado. Apaixonado. É claro que está correta. É com X, vem da palavra paixão, que é com X, apaixonado com X também. Certíssimo. Vamos lá. 2.
No exemplo seguinte, houve um emprego adequado da vírgula. À tarde, vírgula, vou ao curso de música. À tarde, vou ao curso de música. Tá certíssimo, olha, à tarde é uma locução adverbial que está deslocada. A ordem direta seria vou ao curso de música à tarde. À tarde é uma locução adverbial que sintaticamente funciona como adjunto adverbial. Só para deixar claro o seguinte, pessoal, quando a gente fala de ordem direta de uma oração, a ordem direta sempre vai ser sujeito primeiro, depois verbo, depois complemento, que pode ser objeto direto ou objeto indireto, e por último adjunto adverbial. Ah, Tiago, o que é um adjunto adverbial? É aquele termo que traz relações de circunstância, de lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, são os valores chamados valores circunstanciais. Então, se você encontra um adjunto adverbial por último, você não vai colocar vírgula, só se o adjunto for longo. Aí, mesmo assim, se ele estiver no final, a vírgula é facultativa. Agora, se você desloca o adjunto adverbial, aí você tem que colocar vírgula. Quer dizer, tem não, né? Porque se o adjunto adverbial for curto, como é o caso de à tarde, essa vírgula que está separando a tarde é uma vírgula facultativa. Só seria obrigatória se o adjunto adverbial fosse longo. Longo é um adjunto adverbial formado por mais de 3 palavras. Mais de 3, a partir da 4ª palavra, eu considero adjunto adverbial longo. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, à tarde é um adjunto adverbial deslocado, mas é curto. Se é curto, a vírgula pode ser colocada? Pode, mas é facultativa. Certo? Então, vamos lá. Ambas estão corretas, né? Então, as duas afirmativas são verdadeiras. Letra A de amor é a resposta. 9ª questão. 2019, Prefeitura de Colônia Leopoldina, Alagoas. Leia as afirmativas a seguir. O verbo ter está grafado corretamente no exemplo. As mulheres hoje têm acesso a diversos setores da sociedade. Certíssima essa alternativa. Olha, o verbo ter está no plural, o plural do verbo ter é com acento circunflexo, ele aplicou de forma correta, concordando com o sujeito mulheres. As mulheres têm, né? Certíssimo. A grafia dos vocábulos seguintes está correta. Absurdo, abnegado e aberto. Absurdo, abnegado, aberto. Tudo certo. Realmente não existe erro aqui. Então, tanto o item 1 como 2 estão verdadeiríssimos. A resposta é letra A de amor. Beleza? Vamos lá. 10ª questão. 10ª questão, 2019, ADM Tech, Prefeitura de Colônia. Leia as afirmativas a seguir. A grafia do adjetivo seguinte está correta. Magrelo. A grafia do adjetivo seguinte está correta. Magrelo. Olha, está correta, com certeza. Né? 2. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Por exemplo, árvore, beleza. Álibi, também certo. Âncora, certo também. Relâmpago, também certo. A resposta para a 10ª questão é a letra A, mais uma vez. Olha, as duas afirmativas e são verdadeiras, né? São verdadeiras. Então, a resposta é a letra A para a 10ª questão. Já marca aí uma questão bem direta, né? 11, essa questão 11 já é um pouquinho longa, né? Questão 11, bem longa, na verdade. 2020, Prefeitura de Gravatá, Pernambuco. Analise, foi uma questão para professor de língua portuguesa, tá aqui, olha. Analise as afirmativas a seguir. Os pronomes são um conjunto fechado de palavras em uma língua que podem substituir, modificar ou retomar substantivos variados, ou frases derivadas deles, na formação de sentenças. Na língua portuguesa, os pronomes esse, esses, essa, essas e isso são sempre usados apenas para indicar um momento futuro relacionado a um verbo transitivo indireto ou a um advérbio de modo. Olha, pessoal, isso não tem nada a ver o que ele está dizendo aqui, né? Geralmente, quando a gente utiliza esse, essa ou isso, é para fazer menção ao passado, né? Por exemplo, quando a gente diz assim, nós estamos em 2021. 2021, este ano, quer dizer, finalizando 2021, quase 2022, né?
2021, este ano, este, com T, este. Mas 2020, eu estou em 2020? Não estou em 2020. Mas 2020 é um tempo muito distante? Não, foi o ano passado. Então, eu digo esse. Por exemplo, em 2021, ou em 2020, eu viajei para Caruaru. Nesse ano, eu fui também a Garanhuns. Isto é, nesse ano, porque eu estou falando de 2020. 2020 é um tempo passado, mas não é tão distante. Agora, Tiago, se a gente for falar de 1981, o ano do meu nascimento. Olha, 1981. E aí, Tiago? Pô, 1981 é longe, é um tempo distante, né? Quer dizer, não muito distante, eu sou novinho, né? Não muito distante. E aí, é distante, né? Então, como é um tempo distante, eu não posso utilizar esse, mas sim aquele. Por exemplo, em 1981, houve não sei o que mais lá. Naquele ano, o professor Tiago nasceu. Então, porque eu fiz referência ao tempo mais distante. Então, cuidado. Vamos lá. Aqui está completamente errado. Ele diz que esse, essa, isso se referem a um momento futuro e diz que está relacionado ao verbo transitivo indireto. Isso aqui não tem nada a ver, pessoal. E advérbio e modo, nada a ver. Falso. 2. A derivação parasintética consiste na derivação através do uso, cadê? De um prefixo e um sufixo. Até agora, beleza. Na derivação parasintética, realmente existe o uso de um prefixo e um sufixo em uma mesma raiz, ou seja, nesse tipo de derivação ocorre a adjunção simultânea de prefixo e sufixo a um radical. Até agora, tudo certo. De tal modo que a supressão de um ou de outro resulta necessariamente em uma forma existente. Aqui ele errou. Em uma forma existente na língua portuguesa. Em geral, esse modelo de derivação resulta em substantivos próprios ou em verbos irregulares. Então vamos lá. A derivação parasintética ocorre quando em uma palavra, em uma raiz, em um radical, eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Exemplo, entardecer. Eu tenho a palavra tarde, tenho o prefixo em e tenho o sufixo ser. Entardecer. Só que se eu retirar o prefixo em, não existe a palavra tardecer. Se eu retirar o sufixo ser, não existe a palavra entarde. Então, retirando o prefixo ou o sufixo, não sobra a palavra, né? É diferente da derivação prefixal e sufixal, por exemplo, infelizmente. Aí eu tenho a palavra feliz, tenho o prefixo in, tenho o sufixo mente. Só que se eu retirar o prefixo in, fica a palavra felizmente, que existe. E se eu retirar o sufixo mente, sobra a palavra infeliz, que também existe. Então, na derivação parasintética, se eu retiro o prefixo ou retiro o sufixo, não sobra nenhuma palavra com sentido. Beleza? Então, olha, ele erra quando ele diz aqui adjunção, tarará, de tal modo que a supressão de um ou de outro, isto é, do prefixo ou do sufixo, resulta necessariamente em uma forma existente na língua portuguesa. Nada disso. Em uma forma inexistente. Então, o item 2 está errado. 3. Até agora, dois itens errados, né? A morfologia compreende o estudo de diversas classes gramaticais. Verdade. Ao estudar morfologia, estuda-se a formação de palavras através de elementos morfológicos ou mórficos, que são as unidades que formam a palavra. Tudo bem até aqui. Nesse contexto, o verbo, por exemplo, é a palavra que exprime uma quantidade. Verbo? Indicar quantidade? Um número, uma ordem numérica, uma qualidade ou uma característica de um sujeito. Ih, ele fez uma lambança aqui. Primeiro, que indica quantidade relacionada a número ou ordem numérica é numeral.
E quem indica qualidade ou característica de um sujeito é adjetivo. Então a primeira definição é para numeral, segunda definição para adjetivo. Verbo não. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, como assim, Tiago, fenômeno da natureza? Bom, o verbo chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar, esses verbos trazem noção de fenômeno da natureza. Tudo bem? Então vamos lá. Portanto, 1, 2 e 3 estão erradas. Marque a alternativa correta. Então, letra A. Nenhuma afirmativa está correta. A resposta é letra A. Nenhuma afirmativa está correta. Todas estão erradas. Questão de número 12. 2019, Prefeitura de Poção, Pernambuco. Leia as afirmativas a seguir. O adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser ou objeto. Isso é verdade. O item 1 está verdadeiríssimo. Item 2. Em linguística, morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação dos verbos apenas. Olha, classificação dos verbos apenas não. A morfologia estuda todas as classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais? Preposição, interjeição, conjunção, advérbio, artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e verbo. São 10 classes gramaticais ao todo. Então ele diz que só estuda verbo? Não, tá falso, gente. Olha, o item 1 está verdadeiro e o 2 está falso. Então a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A resposta é a letra B de bola. Bom, pessoal, então a gente chega ao final dessa primeira aula nossa. Espero que você tenha entendido as questões. Tendo dúvida, entre em contato comigo por meio das redes sociais, @Professor Tiago Xavier, é o Instagram, ou o canal do YouTube, Português no Alvo. Tudo bem? Eu fico por aqui. Até a próxima e pra frente, concurseiro. É isso aí. Valeu!